Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 6 e o versículo 4. Glória a Deus. Está preparado aí para receber o ensinamento da parte de Deus? Preste bem atenção e eu vou dar uma dica para você. Cada vez que você vir no culto, traga um papel e uma caneta, vai anotando. Traga uma caneta marca-texto, marca a Bíblia. Pode marcar a Bíblia, tá? Pode rabiscar a Bíblia, tá? Não é pecado não, pecado é você não ler a Bíblia, tá bom? Pode gravar, pode marcar, pode rabiscar, fica à vontade. Mas grava o que vai ser pregado hoje no teu coração. E o tema é uma família na presença de Deus, amém? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, todos acharam, queridos? A palavra de Deus diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha para cá um instante. E talvez nesse lugar tem muitos pais que enfrentam uma batalha grande com os filhos. Muitos pais que talvez tenham os filhos na droga, na bebida, e não sabem mais o que fazer ou para onde correr para que isso se reverta. Outros são pais que os filhos são novos ainda são criança, participam da escolinha. E para os dois tipos de pais e de mães, a responsabilidade para que Deus invada o coração dos teus filhos é sua e minha. Eu também sou pai. Eu e a minha esposa, nós temos isso claramente no nosso coração, de que a minha filha tem 6 anos, quando ela atingir uma certa idade, 13, 14, 15 anos, na adolescência, que é o período mais complicado da vida do jovem, ela vai começar a ter as suas próprias decisões e as suas próprias ideias. É claro que muitas decisões que ela vai tomar, eu não vou deixar, ela vai estar morando debaixo do meu teto. Mas ela vai tomar a sua decisão, ela vai criar uma certa idade, 18, 19 anos, vai querer casar, ter uma família. E o futuro dela não pertence a mim. O futuro da minha filha, dos teus filhos, não está nas tuas mãos. Existe pai que sofre por antecedência, se preocupando antes por causa do futuro dos filhos. E eu vou dizer para você, o futuro da tua família não está nas tuas mãos. Para que esteja nas melhores mãos, diariamente, semanalmente, você deve orar e colocar a tua família nas mãos de Deus, os teus filhos nas mãos de Deus. Você deve consagrar os teus filhos ao Senhor. Você deve apresentar os teus filhos ao Senhor, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo aquilo que foi profetizado em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, porque os homens seriam egoístas, prepotentes, soberbos e desobedientes aos pais. Mas a tua casa pode e vai estar guardada pela mão do Senhor. Mas você deve e eu devo entender uma coisa: para que isso aconteça, primeiro tem que partir de mim algumas ações. Irmãos, talvez uma das frases que eu mais escutei na minha infância, porque a minha avó fumava um cigarrinho, e de vez em quando eu pegava a xepa do cigarro e ia lá, fumava, ela via. A minha mãe bebia. Começa 8 horas da manhã, da meia-noite está bebendo, aí tu não sabe que está bêbada. E elas olhavam para mim e elas me davam conselhos. E a única coisa que elas falavam é: Guilherme, Gabriel, para o meu irmão que está ali, Gabriel, faça o que eu digo, hein? Mas não faz o que eu faço.
E posso dizer uma coisa, não? Quantos pais que estão sentados aqui nessa noite que falam a mesma coisa para os filhos? Ah, mas a minha vida não é exemplo para você. Eu já sou vivido. Você tem que fazer o que eu estou te ensinando e não o que eu faço. A minha vida não serve de exemplo, irmãos. E isso é o ditado mais diabólico que existe na face da terra, porque os teus filhos serão reflexo seu, reflexo da mãe, reflexo do pai, e está com a responsabilidade, a mãe e o pai, de direcionar os filhos no caminho do Senhor. Pastor, então quer dizer que se eu fazer isso, jamais eles vão se desviar? Não. Não quer dizer. É como eu falei para você, o futuro não cabe a nós, pertence a Deus. Mas você ensiná-los desde pequeno no caminho que ele deve andar, não quer dizer que ele não se desviará. Pastor, mas a Bíblia fala em Provérbios: ensina o teu filho no caminho que deve escolher, porque quando ficar grande jamais se desviará dele. Pois é, irmão, provérbio é provérbio. Provérbio não é promessa, provérbio é provérbio. Isso quer dizer que se você for um pai exemplar, uma mãe exemplar, os teus filhos olhando para você vão querer seguir o mesmo caminho. Mas pastor, então se acontecer o contrário, os teus filhos sempre vão se lembrar da vida que você teve com Deus. E como fez o filho pródigo, se lembrando quando estava comendo lavagem de porco dentro de si, dizendo: meu Deus, na casa de meu pai tem tanta fartura, e eu estou aqui comendo as alfarrobas do porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai, lá eu era tão feliz, mas antes de chegar lá eu vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, me tenha como um dos teus servos. E a Bíblia diz que quando ele estava chegando, ao começar a falar para o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, o pai abraçou o menino e disse: rapaz, fecha a boca, traz a veste nova, traz o anel, bota no dedo, traz a sandália, bota no pé, e prepara o novilho cevado, porque o meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e voltou a viver. Se você ter prazer, e eu já vou falar, são 4 pontos. Se você ter prazer na presença de Deus, os teus filhos sempre vão lembrar de tudo que você viveu na presença de Deus. E você pode ter certeza que se um dia, e está amarrado, mas se um dia eles quiserem comer migalha, eles vão lembrar que na mesa do pai tem pão todo dia fresco. Você pode ter certeza disso. São 4 pontos que eu quero falar nessa noite para você, pai, e você, mãe. Primeiro, é tua responsabilidade amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma. Em segundo lugar, você deve ensinar os teus filhos a amar a Deus. Em terceiro lugar, você deve ensinar os teus filhos que existe uma lei a ser seguida. E em quarto lugar, quando você ama a Deus, quando você ensina os teus filhos a amar a Deus, e quando todos da tua casa seguem essa lei, a tua casa vai ser protegida de todo e qualquer mal que intentar vir contra você, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o versículo 4 ao versículo 5 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Marcos fala de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Em outras palavras, ele está dizendo: a tua devoção a Deus deve ser total. Irmãos, eu quero falar de algo muito importante na vida dos pais. Os teus filhos e a minha filha não pode estar em primeiro lugar na nossa vida, jamais. Pode estar em segundo, mas em primeiro tem que estar o Senhor. Nós precisamos ser pessoas dispostas a negar tudo por causa do Senhor. O exemplo mais maravilhoso que a Bíblia nos mostra é um homem que é o nosso pai da fé, chamado Abraão. Ele sai da sua terra, da sua parentela, debaixo de uma palavra de promessa, dizendo que Deus o faria ser pai de uma numerosa nação. Qual o problema disso? É que esse Abraão era um homem amortecido e a sua mulher era estéril, eles não podiam ter filhos.
Mas eu vou fazer uma pergunta para você: existe impossível para Deus? Hã? Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O filho deles nasceu, e Deus falou com que esse filho se chamasse... Meu Deus, tem alguém que lê aí? Se chamasse o quê? Oh, coisa boa, Isaac. Só que chega num certo tempo e Abraão começa a dar mais atenção para Isaac do que para o Senhor. Não, é o seguinte, né? Eu vou passar mais tempo com o meu menino. Agora eu não tenho tanto tempo, porque eu vou passar mais tempo com o meu menino, com o meu queridinho, com o meu filhinho que Deus me deu. Irmãos, por que Deus tem que vir em primeiro lugar antes da minha casa? Porque quem me deu a minha casa foi Deus. Por que Deus tem que vir em primeiro lugar antes da minha filha? Porque quem dá saúde para minha filha, quem guarda nossos filhos, quem protege, quem dá vida, quem traz graça, é Deus. Quando Deus viu que Abraão estava dando mais atenção para Isaac do que para ele, ele chama Abraão debaixo do carvalhal de Mamre e diz assim: Abraão. Abraão conhecia aquela voz e disse: ô Senhor, sou eu, pode falar. Ele disse: Abraão, eu tenho um pedido para ti. Fala, Senhor. Eu quero teu filho em sacrifício, a saber, o teu único filho. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim, ó: tem algo que está tomando o meu lugar no teu coração, arranca fora. Você colocou um altar de adoração no teu coração que tem roubado a minha atenção, arranca fora. A tua prioridade, Abraão, já não tem mais sido eu. Você esqueceu que eu tirei você e tornei você grande, um homem rico, um homem conhecido e pai depois dos 100 anos, dos 90 anos. Abraão, por causa da bênção que eu te dei, você já se esqueceu do abençoador. E Abraão diz: pois não, Senhor, eis-me aqui. Pega Isaac, nem fala para Sara, porque se ele fala para Sara, a Sara matava ele antes de sair. Chama 3 servos, vai caminho de 3 dias até o Monte Moriá. Chega no pé do Monte Moriá, manda os servos ficar ali debaixo. Pega Isaac e sobe o monte. Abraão sabia que o nosso Deus não aceitava sacrifício humano. Por isso que na subida do monte pela fé, quando Isaac pergunta: mas pai, nós temos a lenha, temos o punhal, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para Isaac e diz: Isaac, Deus proverá para si um cordeiro. Quando ele faz o altar, quando ele bota Isaac deitado, quando ele pega o punhal, levanta para imolar Isaac, porque Hebreus disse que ele ia fazer, porque ele tinha fé que depois de queimar Isaac, Deus o ressuscitaria das cinzas. Ele ia matar, ele ia entregar ao Senhor. Quando ele levanta para entregar ao Senhor, Deus fala de uma voz maravilhosa, dizendo: Abraão, não precisa mais, eu sei que eu tenho a primazia no teu coração. E é por isso que Deus trouxe eu e você nesse lugar. Deus trouxe eu e você nesse lugar para nos fazer uma pergunta: o que se tornou prioridade em nós que não é mais o Senhor? Sabe por que a Bíblia manda voltar ao primeiro amor? Sabe por que a Bíblia manda voltar ao primeiro amor? É que esse primeiro amor tem um nome, e esse nome é Jesus. E você pode notar que quando você entra no primeiro amor, você está motivado a fazer o que for preciso para ser cheio da presença dEle. É verdade ou não é? Você ora à noite, você ora na madrugada, você levanta em oração, ao meio-dia você ora de novo, você lê a Bíblia de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, levanta de madrugada. Você está na casa de Deus todos os cultos. Se tiver alguma coisa para ajudar na limpeza na casa de Deus, você está aqui, porque o que motiva você é fazer a vontade de Deus. E quando se começa a apagar a chama do primeiro amor, o que acontece? A primeira coisa que eu começo a deixar é congregar. Verdade ou não é?
E quando eu começo a deixar a congregar, eu começo a dar milhares de desculpas. Não, é o seguinte, pastor, eu não venho por causa disso. Eu não venho por causa daquilo. E eu não estou aqui, irmãos, dizendo para você que se somente você congregar na quarta, no sábado e no domingo é que você será salvo. Não, 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 não. Eu não estou dizendo que essa parede aqui, ó, significa que você vai ser salvo. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso que é os cultos que você está aqui que vai te aproximar de Deus. Eu não estou dizendo nada disso. Tem pessoa que pode estar todo o culto aqui e está longe de Deus. Mas você há de convir comigo que se o amor a Deus fala mais alto e Deus é a minha prioridade, eu estou em todos os cultos aqui. Não porque eu sou religioso, mas porque eu tenho o prazer de estar perto dos meus irmãos e ver a glória de Deus se manifestando neste lugar. É verdade ou não é? Então está aqui, ó. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Muitos começaram a dizer assim, ó: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero ser o teu discípulo. Porque eles viam um cara, imagina, passa um cara aqui na rua, tem um cara morto na beira da estrada. O cara fala assim, ó: levanta, rapaz. E o cara que estava morto se levanta e começa a caminhar. É trazido um cara que está aqui e não pode andar. Aí de repente lá vem ele está caminhando, a multidão, ele olha, nem vou olhar para ninguém, né? Ele olha e diz: tu não pode andar. Não, eu sou coxo de nascença. Não, não, tu era coxo, levanta aí, vamos embora. E o cara começa a andar. Aí tu para, o cara está com a capa, porque ele tem que esconder as manchas de lepra do corpo. Passa Jesus, olha para o cara diz assim: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus diz: é claro que eu quero ser limpo. E o cara é limpo na hora. Muitos iam dizer assim, ó: meu Deus, eu quero te seguir, Senhor. Eu quero ser o teu discípulo, eu quero ir atrás de ti, eu quero ver mais disso que tu faz. Aí quando muitos começaram a dizer: eu quero ser teu discípulo, eu quero ir atrás de ti, ele para tudo o que está fazendo e ele dá um ensinamento que é uma martelada na raiz. E esse ensinamento é para a nossa vida nessa noite. Quem vier após mim e não negar pai, mãe, filho, filha, sogra, sogro, irmãos, tios, casa, terreno, por amor a mim, não é digno de... Por que ele falou isso? Porque a gente tem que desprezar a família? Tem que desprezar? Tem que sair de casa? Minha esposa não quer saber de igreja, então eu vou embora. Não tem nada a ver com isso. O que ele quis dizer para você é que o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, os teus irmãos não podem estar à frente no teu coração do Senhor. E é isso que você vai ensinar aos teus filhos. É num dia difícil de trabalho, aonde você chega cansado, com dor de cabeça, e os teus filhos olham para você e dizem: pai, mamãe, papai, vamos no culto. E ao invés de você olhar e dizer: não, eu estou muito cansado, você diz: vamos. Porque senão os teus filhos vão entender que só vem quando quiser. Quando você chegar em casa e você tiver com dor de cabeça, dor na perna, alguma coisa, e os teus filhos ficarem sabendo disso e perguntarem: mas o pai vai na igreja? E ensina os teus filhos dizendo: eu vou, porque eu sei que Deus é poderoso para me livrar dessa dor. Ensina os teus filhos a serem fiéis a Deus, irmãos. Trazer os teus filhos para a igreja nunca é perda, é ganho. Se eles ficarem na igrejinha, eles vão começar a ser da mesma trupe. E se eles forem da trupe da minha menina, eles vão ser um pouquinho mais bagunceiro. Não, eu estou brincando, ela é bem querubim. Mas vai fazer amizade, vai crescer junto com as outras crianças. Eu até estava falando, é tanto neném que tem na igreja agora, que daqui a pouco nós temos que fazer mais 8 igrejinhas daquela lá, ó. Aquela água da igreja tem alguma coisa. Mas é uma bênção a pessoa estar aqui na casa de Deus. A criança está aqui tendo amizade com outra criança.
Irmãos, o ser humano foi criado para socializar. Então a primeira coisa, o primeiro ponto é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, com tudo que você tem. Ame a Deus com tudo que você tem. Aí Tiago faz uma repreensão para nós, que nós não podemos amar de palavras, mas de obras. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer eu te amo, e a nossa vida evidenciar que isso não é uma verdade, porque Ele está em segundo ou terceiro plano. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno, Moisés está falando aqui para Israel, estarão no teu coração. Então isso aqui tem que ficar bem gravado no nosso coração. Aí a próxima coisa: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é gravar. Inculcarás a teu filho, gravarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É para falar da palavra com os teus filhos e não amaldiçoá-los. É para falar da palavra com os teus filhos e não fazer eles ouvirem você murmurando. A tua casa, a tua mesa, o teu sofá, a tua sala, a tua cozinha deve ser um lugar onde você tem prazer de falar com os teus filhos sobre a palavra de Deus. Inculcar é fazer eles gravarem, irmãos. Quantos de nós, mães, pais, amaldiçoam o filho, chamando de burro? Tu és um tanso, tu não presta, tu não vale nada. São palavras de maldições que os pais jogam para os filhos e muitas vezes passa desapercebido. Não é para você xingar o teu filho, é para você abençoar o teu filho. Num livro escrito por Hernandes Dias Lopes, ele escreve uma frase, porque ele está falando para homens de oração, e naquele capítulo ele está dizendo sobre homens, pais que oram pelos seus filhos. E ele estava dizendo: quando o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha. Apresenta os teus filhos diante de Deus, porque se você não ensinar o caminho de Deus para os teus filhos, o mundo vai ensinar outro para eles. E muitas vezes nós somos remissos na área do ensinamento para os filhos e colocamos a culpa em Deus. Mas Senhor, eu levei ele todo o culto. Mas Senhor, ela sempre estava comigo. Pois é, irmãos, nós estávamos todos os cultos, mas nós não éramos como um discípulo de Jesus na nossa casa. E você há de notar comigo e de concordar que o lugar mais difícil para ser cristão e discípulo de Jesus é dentro de casa. É verdade ou não é? Irmãos, eu estou olhando para algumas caras aqui, ó, e 80% eu conheço aqui na igreja, mas não conheço a intimidade. Da mesma forma, os que estão me olhando, 90% conhece o pastor Guilherme, mas não conhece o esposo e pai Guilherme. Então aqui nós passamos uma imagem como se tudo fosse bem. E muitas vezes o homem sai do culto e vai bater na mulher em casa, ou sai do culto e vai xingar a mulher em casa. Houve relatos de mulheres que chegaram para mim, homens que chegaram para mim e disseram: pastor, no carro do estacionamento, no carro, já começou a me xingar. E sabe qual que é o problema de tudo isso? Os filhos estão vendo. Sai do culto, abre a boca para xingar a esposa, para xingar o marido, e quer ainda que os filhos cresçam na presença de Deus. Como isso vai acontecer se tudo que eu passo é amor? Se tudo que eu passo é que eu só sentei no banco da igreja, mas a palavra não foi introduzida no meu coração? Vocês estão vendo que a responsabilidade é nossa? Quem está percebendo isso? Por isso que o título é Uma Família na Presença de Deus. A família é responsabilidade sua. Os seus filhos, responsabilidade sua. Você, mulher, que o marido não está aqui,
Não é para chegar em casa, o marido está lá bêbado no sofá e começar a gritar. A Bíblia diz que a mulher ganha o marido em silêncio, pelo seu santo procedimento. É para ainda você chegar lá e perguntar se ele está com fome, fazer uma comida, fazer um café, levar ele para o banho, deixar ele cheirosinho, tratar bem ele. Aí ele vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, eu pensei que essa desgraçada ia chegar gritando. Eu pensei que ele ia chegar metendo no pé no cachorro, no gato, na porta, em tudo, no fogão, ia dar com a panela na minha cabeça. Mas ela ainda olha para mim e pergunta se eu estou com fome e quero uma comida gostosa. Sabe o que isso vai fazer com ele? Constrangi-lo. Aí a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6 que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, agora todos devem morrer por aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Sabe por que o amor de Cristo nos constrange? Porque nós olhamos para dentro de nós e nós fizemos igual Paulo falou: miserável homem que sou, quem me livrará do meu corpo de corrupção? Mas nós também olhamos para a palavra de Deus, que fala da graça de Deus, que Ele nos dá a oportunidade, não porque nós merecemos, mas porque há 2000 anos atrás Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu filho, não para reinar num trono, mas para morrer de braços abertos no madeiro. O amor constrange. Irmãos, o amor constrange. Existe um relato de um homossexual, um ex-homossexual que hoje é pastor, que era filho de pastores, e que se transformava em um travesti e vendia o seu próprio corpo. E o pai dele olhava para ele e falava: meu filho, não faz isso. Você cresceu na igreja, na presença de Deus. Você é tão precioso para nós e para Jesus. E ele não escutava o pai. E ele lá naquela vida, ele disse que ele saía de casa, o pai de joelho dobrado, ele tinha que pular por cima das pernas. Ele voltava de madrugada em casa, o pai estava de joelho dobrado ainda, ele tinha que pular por cima da... O pai estava fazendo o que, irmãos? O pai estava orando por ele. O pai poderia estar esperando com um pau na mão e dar uma camaçada. Poderia ou não poderia? Eu vou fazer uma pergunta. Adianta? Aí um dia ia ter uma confraternização na igreja, uma festa. Esse pai, movido pelo Espírito Santo, e engraçado que o ex-travesti, né, conta que era o pior dia da vida dele aquele. Já com saudade de tudo que estava vivendo, mas com vergonha de falar com o pai e de ir na igreja. O pai dele pega o carro, movido pelo Espírito Santo, vai na esquina onde ele estava vendendo o próprio corpo, e aquele homem estava vestido de mulher. O pai sai do carro, corre em direção ao filho, e o filho pensa: vai me bater. Ele abre os braços, dá um abraço gostoso, carinhoso no filho, olha para o filho e diz: filho, eu te amo, Jesus te ama, vem com o pai. Ele disse: para onde? O pai falou: está tendo um evento na igreja e eu quero que você vá comigo. Ele disse: mas olha como é que eu estou vestido. O pai diz: eu não quero nem saber, eu só quero que tu vá comigo. E o pai dele era o pastor daquela igreja. E ele disse que o pai botou ele lá, saiu primeiro do carro, abriu a porta para ele e entrou com ele abraçado na igreja. Alguns irmãos glorificaram a Deus, outros olharam meio que de canto de olho. O pai falou para ele: não fala nada, não enxerga nada e só olha para mim. E entrou, teve a confraternização com o pai, voltou para casa. O homem abraçou o pai, pediu perdão por tudo e disse: pai, a partir de hoje eu vou mudar de vida e não vou mais vender o meu corpo. Eu vou voltar para a casa de Deus e eu vou ser o orgulho da tua vida. Ele diz que poucos dias depois o pai dele acabou falecendo, mas um rastro de bênção deixou no coração daquele homem. Hoje aquele homem é um pastor, pregador da palavra de Deus, alguém que foi transformado, não levando paulada nas costas, mas sendo constrangido pelo amor do pai e da mãe, homem e mulher que eram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Se você e eu formos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, tudo ocorrerá bem na nossa vida.
E eu vou dar um recado para você, pai e mãe, que talvez pareça ser muito duro, mas não perca a tua salvação por causa do teu filho. Senão vai os dois para o buraco. Se os dois quiser pular do abismo, morre os dois. Agora, se um quiser pular e o outro ainda permanecer firme, tem chance de salvação. Permaneça firme na presença de Deus. Permaneça firme orando ao Senhor. Permaneça firme confiando em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Em Gênesis capítulo 6, quando Deus chama Abraão, a Bíblia não diz que Deus falou que a família de Abraão era justa. A Bíblia diz que Abraão era um homem justo, que Abraão era um homem íntegro, não a sua casa, Abraão. Mas a Bíblia diz que por causa da vida de Abraão, a casa dele foi salva do dilúvio. De Abraão não, de Noé, perdão. A casa dele foi salva do dilúvio. Irmãos, a tua casa pode ser salva da destruição, se você permanecer com os teus pés firmados na rocha. Primeira coisa, amar a Deus. Segundo ponto, ensinar os filhos a amar a Deus. Terceiro ponto, versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Também atarás como sinal na tua mão, e será como sinal entre os teus olhos. Aqui vai falar a respeito da importância deste mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E os fariseus levam isso tão a sério, que se você for em Jerusalém hoje e der de frente com um fariseu, você vai ver que ele tem filactérios na testa, mensagens escritas: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele também tem nos braços. Filactérios são uma espécie de couro enrolado no braço. E naquele couro está descrito aqui, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que significa isso? A importância da lei, a importância da palavra de Deus. Não basta nós ensinarmos os nossos filhos e não sermos referência na hora de ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter o prazer de, na nossa casa, abrir a Bíblia e ler. Quantos estão aqui hoje e não têm o costume de ler a Bíblia? Quantos estão aqui nessa noite hoje e nessa semana em maneira nenhuma leram um versículo? Abriram a Bíblia para tentar estudar por causa de um tema. E eu vou dizer isso para você. Talvez você esteja aqui a primeira vez, como já esteja aqui há 50 anos, a Bíblia continua sendo o que mantenha você de pé. E sem a palavra de Deus, sem o alimento sólido da palavra de Deus, você e eu vamos cair. E quem não lembra, irmãos, que Apocalipse capítulo 13 vai dizer que o anticristo colocará implantado uma marca na mão e na testa, que muitos julgam dizer é um chip. Quem já ouviu falar que vai ter marca na mão ou na testa de um chip? Levanta a mão, quero ver. Mas é um chip, pastor, porque diz que não pode comprar nem vender. É claro que não vai poder comprar e nem vender, porque os negócios estarão na mão do anticristo. Não tem nada a ver com o chip, irmão. Ah, mas já estão implantando o chip não sei aonde. Eu digo, não tem nada a ver com o chip. Eles pensaram que era o telefone celular, não tem nada a ver com o celular. Se você ler o capítulo 14, do verso 8 ao verso 12 de Apocalipse, você vai ver que o sinal que vão fazer na mão e na testa é um sinal aonde a pessoa desaprova a verdade da palavra de Deus. O diabo, meu irmão, ele não quer fechar a igreja em Paque. Ele quer fazer com que aqueles que congregam na igreja em Paque não tenham prazer na palavra. O diabo não quer fechar a igreja, ele quer esfriar o povo que está na igreja. E posso dizer uma coisa, não? Nós já passamos por uma prova como essa no Covid. Deus, ele dá alguns sinais e ele permite outros para nos experimentar, sabia?
Por isso que Tiago capítulo 1, versículo 12 diz que bem-aventurado é aquele que passa com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu àqueles que o amam. E o Covid foi uma prova que Deus permitiu. Por quê? Porque ali nós vimos quantos crentes eram crentes de culto. Irmãos, o número de pessoas que se perderam por não poder mais congregar no culto não foi brincadeira, é um absurdo. E eu posso dizer uma coisa para você, não. Você não pode depender só de quarta e domingo. Quem se alimenta só na quarta e no domingo vai morrer à míngua. O alimento tem que ser diário. O pão tem que ser diário. 9 horas da noite de hoje se acaba o culto de domingo. Na segunda-feira, amanhã, você tem que levantar dando graças a Deus pela vida, abrir a tua palavra e fazer o teu devocional antes de sair de casa. Martinho Lutero dizia que se ele levantasse e não desse 2 horas da sua manhã ao Senhor, ele já perdia o seu dia a Satanás. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, não? O modo de você ensinar a sua família é sendo exemplo. O modo de você ser exemplo é baseando a tua vida na palavra de Deus. O modo de basear a tua vida na palavra de Deus é lendo ela. Nos últimos dias sobrevirão falsos profetas que vão pregar mentiras como se fossem verdades, e muitos, por não conhecerem a verdade, os seguirão. Só não vai seguir o falso profeta nos últimos dias quem saber a palavra de Deus. Homens morreram por causa da palavra. Então isso aqui contém alguma coisa muito importante. É verdade ou não é? Jesus morreu na cruz para cumprir a profecia que estava descrito na palavra. Então, se a Bíblia me dizia que Jesus viria em forma humana, que ele morreria na mão de malfeitores e que ele ressuscitaria ao 3º dia e voltaria ao céu, e ela continua me dizendo que um dia ele vai voltar, e ele vai voltar não como um cordeiro, mas como um justo juiz para julgar os vivos e os mortos, eu devo me preocupar com isso. Chega hoje e não pega a tua Bíblia, joga no painel do teu carro e só deixa para abrir na quarta-feira. Abre amanhã, leva para tua casa, bota no lado da tua cama, bota no criado mudo, e quando você acordar, abre a tua Bíblia, e nem que for 1 versículo, 2 versículos, começa o teu dia orando e falando com Deus e deixando Deus falar com você, e você vai notar a diferença na quarta-feira que vem do que está a tua vida agora e do que estava antes. O sinal aqui na testa e na mão não é um chip, mas é um engano. É o engano. Não seja enganado. Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês julgam conhecer as escrituras, mas são elas que testificam de mim. Você não precisa ser um expert na lei, mas essa palavra que é viva deve saltar e entrar dentro do teu coração e fazer diferença. Irmão, se você começar a ler a Bíblia, como disse, eu quando comecei a ler a Bíblia, eu comia. Eu era mais crente do que sou agora, confesso, muito mais. Eu comia a Bíblia. Se eu pudesse arrancar uma página e literalmente botar na boca, eu fazia, porque meu Deus. Aí a minha mãe, vendo aquilo, que eu levantava de madrugada e acordava mais cedo e fazia tudo aquilo, ela veio preocupada e falou no meu ouvido assim: ó, Guilherme, eu estou preocupado. Eu disse: o que deu? Está lendo a Bíblia? Falei: tá, e o que tem? Ela disse: tu vai ficar louco? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Não lê a Bíblia que vai ficar louco. Quer ver Apocalipse? Apocalipse. Não lê Apocalipse, vai ficar doido. Quem lembra? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Ô irmão, posso dizer uma coisa para você? Não? É verdade. O pior é que isso é verdade. Quem lê a Bíblia fica louco, mas fica louco de amor por Jesus.
Quem lê a Bíblia endoida, meu irmão, mas endoida de amor por Jesus. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, come a Bíblia, e ela vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Primeiro ponto, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo ponto, ensinar os teus filhos a amarem a Deus. Terceiro ponto, amar a palavra de Deus, ensinar os teus filhos a amar a palavra de Deus. Quantos de nós pegamos uma história, Chapeuzinho Vermelho, pegamos a história da Branca de Neve, pegamos a história da Bela Adormecida, a Bela e a Fera. Irmãos, tem vários livros bíblicos para criança, com imagens ilustrativas. Compra e conta a história para os teus filhos. Sabe qual foi um livro inteiro? Olha que engraçado, porque hoje de novo à tarde eu estava lendo a Bíblia e a minha filha gosta que eu leia para ela. Ela pode estar fazendo qualquer coisa, mas eu tenho que ler em voz alta. E ela me pediu, pegou um livro que eu tenho lá chamado O Peregrino, do John Bunyan. Alguém já viu, não? É um livro fino. Ela me fazia ler toda noite para ela, até que terminamos. Cada vez que passava alguma coisa, ela parava a história, ela dizia: mas o que quer dizer? Eu falava: isso quer dizer isso, aquilo e aquilo outro. Ela: continua. E todas as noites na cama, lendo o livro do John Bunyan, a gente, antes de dormir, sempre fazia isso. Eu tenho certeza que ela era uma criança, é uma criança, mas que fica inculcado na cabeça dela aquela história. Faça isso, invista tempo nos teus filhos, lendo a palavra de Deus e abençoando eles, em nome de Jesus, irmãos. Quarto ponto agora: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas... Grupo de louvor pode se preparar. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Escreverás o quê? Meu Deus, alguém está comigo aqui? Quem está comigo, levanta a mão e diga: eu estou, pastor. Oh, glória. O que é para escrever nos umbrais da porta e da casa e nas portas? A palavra de Deus. E sabe o que isso significa? Tem um significado que Jesus mais na frente explicou lá em Mateus capítulo 7, verso 24. Ele disse: eu compararei o homem prudente, que é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio vento, veio tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela se manteve de pé. E ele faz uma comparação logo em seguida, dizendo: porém, o insensato é o seguinte, é aquele que ouve a palavra e não pratica. Esse construiu a sua casa sobre areia, e quando veio o vento, veio a tempestade e bateu com força contra aquela casa, grande foi a sua ruína. Então esse é o segredo para a casa permanecer de pé: é ter prazer em ouvir, em ler, mas em também colocar em prática a palavra. Porque para aqueles que amam a Bíblia, para aqueles que praticam a Bíblia, também sobrevirão tempos difíceis, também virão tempos de ventos fortes, de tribulação, de tempestade. Ninguém está isento das tribulações da vida. O sol nasce para o justo e para o perverso, e os problemas também vêm para o perverso e para o justo, mas a diferença é que o justo está firmado na rocha. A diferença é que para o insensato, quando o problema vem, ele se separa da sua mulher, ele é um covarde. O justo não, quando o problema vem, ele olha para sua mulher e diz: ei, existe um Deus sobre a nossa vida, que até aqui nos sustentou e não nos desamparará. E ele não faz isso porque ele ouviu falar, não, ele faz isso porque ele viu o Senhor, como diz no Salmo 34:8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é aquele que nele se refugia.
Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Isso me entristece de uma forma extraordinária. É que nós temos tempo para tudo. E até com os nossos filhos, nós perdemos tempo no celular, no computador, na frente da televisão, e o filho está ali, ele quer brincar, ele quer fazer alguma coisa, e nós não tiramos um tempo para ele. E eu vou dizer uma coisa para você: existe algo que dinheiro não compra além de vida: tempo. Além da vida, tem mais uma coisa que o dinheiro não compra, e isso é tempo. Gaste tempo com Deus, gaste tempo com os teus filhos, gaste tempo ensinando o Deus que você serve para a tua casa. Gaste tempo. Larga um pouco das redes sociais. Rede social é bom. Se eu dizer para você que eu não entro no Instagram, que eu não entro no Facebook, que eu não entro no WhatsApp, eu minto. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Só que o tempo não volta e o preço é caro. A idade que nós mais criamos consciência de tudo o que fizemos é a velhice. E que Deus nos prive de chegar na nossa velhice arrependidos por não ter feito algo. O livro de Eclesiastes, o rei Salomão escreve. E ele já era um senhor já. E ele fala no capítulo 2: tudo que os meus olhos viram eu tive. Tudo que meu coração quis eu comprei. Mas no capítulo 12 ele termina o livro dele dizendo: mas a suma da vida do homem é: teme a Deus e anda nos seus caminhos. A vida do homem não tem sentido se Deus não estiver nela. A vida do homem é vazia se Deus não estiver lá. Quando Romanos 6:23 diz que o pecado gera morte, essa morte não é física, essa morte é espiritual, e essa morte significa ausência da presença de Deus. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios 2, mas Ele nos deu vida quando nos achou. Deus te encontrou, Deus te lavou, Deus te purificou e Deus te deu vida. Entrega a tua para Ele. Um Deus tão grande, soberano, majestoso, adorado pelos anjos, pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos, pelos querubins, pelos serafins. Um dia disse a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia diz em Filipenses 2:5: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como vantagem ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos ser obedientes como Cristo foi, e se Cristo entregou a sua vida por amor a mim, eu também vou entregar a minha vida por amor a Ele. Às vezes a gente ouve tanto, irmão, tanto. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Daqui a pouco o tempo realmente acaba. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mansidade, antes que venham os maus dias e digas: não tenho neles prazer. Se é para chegar na velhice arrependido por aquilo que não fez, eu não quero. Se é para chegar no dia que eu não tenho força para caminhar 1 milha atrás de alguém e dizer: meu Deus, eu lembro quando eu tinha força e eu neguei o teu chamado, eu não quero. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: Deus habita na sua palavra.
João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e ele era antes de todas as coisas. Ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você abre a Bíblia para ler, você está se alimentando de Jesus. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Eu clamo a você em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, com o meu coração apertado, com a minha alma angustiada nesse altar. Eu clamo a você em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, leia a tua Bíblia. Mas pastor, eu não entendo, meu irmão. Quando eu li a primeira vez, eu também não entendia. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi, eu só li. O perfeito professor vai estar do nosso lado. O melhor instrutor da nossa vida vai estar do nosso lado. Como disse alguém, ele disse: a Bíblia é o único livro que quando você abre para ler, o autor está junto, lendo com você. Quando você abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai te dar instrução e sabedoria para que você entenda. Você vai se apaixonar por ela. Qual é o livro da Bíblia que eu começo, pastor? Pelo começo. Se eu puder dar uma opinião, comece do começo, leia ela inteira. Leia Gênesis, leia Êxodo, leia ela inteira, irmão, inteira. Come ela, leia meio-dia, leia de noite, leia de manhã. Tá certo que você tem a tua vida, tem os teus afazeres, mas quando você veio para Cristo, quando você morreu para si mesmo e renasceu para Ele, você fez um voto igual fez o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que vivo agora na carne, não vivo mais para as minhas vontades, mas para fazer a vontade daquele que me ressuscitou. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Quando você estiver trabalhando, que não pode ficar com a Bíblia na mão, entra no YouTube. E lá tá, aí você, se você não sabe escrever, porque também a gente escuta assim: mas sou analfabeto, pastor. E a gente sabe que no nosso meio não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Mas é só você pegar o teu celular, abrir o Google. O YouTube. Todo mundo sabe o sinalzinho do YouTube. Tu bota naquela lunetinha que tem um microfonezinho, vai aparecer o assistente e você diz assim, ó: Bíblia falada. Vai aparecer vários livros. Clica no primeiro que aparecer. E aí vai aparecer talvez Gênesis, o Cid Moreira dizendo: Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Aí você vai escutar, você vai estar trabalhando, aquilo vai estar no teu ouvido, e aí você vai absorvendo aquela palavra, e você pode ter certeza, daqui a pouco você vai começar a chorar. Você vai dizer: meu Deus, que loucura o que eu estou sentindo. É porque o Espírito Santo está ali com você. Ele está instruindo o teu coração. Ele está te dando sabedoria. Ele está te dando maturidade, para que você entenda que o melhor que a vida pode te oferecer está sendo oferecido nessa noite. E esse melhor tem um nome, e ele é o Emanuel, Deus conosco. Vamos se colocar de pé.